criação do estado do Tocantins, surgiu a necessidade de nomear uma nova capital. Em meio a muito vento, poeira e um sol de tirar o fôlego, começou a aparecer a mais nova capital planejada do país. Primeiro, a pedra fundamental, a constituição da sede do governo. E antes mesmo da construção da prefeitura, foi inaugurado o Espaço Cultural. As apresentações aconteciam ali, iam do erudito ao popular. Pessoas de diversas regiões começaram a chegar para oferecer mão de obra na construção do município de Palmas. Mais do que isso, cada um contribuiu com sua música, com seu trabalho, com seu jeito de ser. Contribuíram com seus costumes, linguagens e ocasionaram um choque de culturas. Mas de que forma tudo isso contribuiu para a formação da identidade sociocultural do palmense? Eu morava em São José dos Campos, interior de São Paulo, tinha acabado de sair do Exército e fiquei sabendo de Palmas, comprei uma passagem para Goiânia, né? Eu estava indo para Brasília, mas já com Palmas na cabeça, e na rodoviária de Goiânia eu vi todo aquele movimento de gente vindo para Palmas, embarquei, consegui embarcar, e fiquei em Miracema uma semana pensando que Miracema era Palmas, porque o ônibus parou em Miracema e eu não conversava com ninguém. E uma semana depois eu descobri que lá não era Palmas. Até comentei com o pessoal do hotel, falei, mas essa Palmas é muito parada. Eu falei, não, Palmas não é aqui, Palmas tem que pegar aquele ônibus lá do outro lado do rio. Vim para ficar 3 meses. E vim muito empolgada, porque me falaram assim, nossa, quando você chega lá, você vai direto para a capital, você não vai ficar na capital provisória. Eu falei, nossa, que coisa maravilhosa, eu já vou para uma cidade, eu já vou para um negócio maior. Eu imaginava que capital seria como se eles pegassem Araguaína, Gurupi, e transformassem na capital e dali, né? Enfim, aí me pegaram 5 horas da manhã, eu toda de tailleur, de coque, muito secretária executiva, sapato fino, mule, Claudine, né? O motorista me pegou, fomos entrando, atravessando as pontes, eram não sei quantas pontes para chegar até aqui, de Tocantins para cá, e aquilo foi me apavorando. Eu cheguei aqui, a cidade era muito pequena, só havia 5 mil habitantes, comércio muito fraco, e nós chegamos à conclusão que de imediato seria impossível abrir um negócio de publicidade numa cidade tão pequena onde quase nem havia comércio. Quando nós chegamos em frente a um monturro de terra gigante, muita poeira, muita máquina, e o motorista falou assim, a senhora pode descer aqui, atravessar esse monturrão de terra, pular uma vala, atravessar outro monturro de terra, e lá vai ter um negócio de madeirite, a senhora entra lá, que lá é a Secretaria da Fazenda. Quando eu peguei, afundei o primeiro pé, a terra veio até o meu joelho. Aí eu fiquei desesperada, mas tudo bem, atravessei um monturrão de terra, desci, na vala tinha um monte de peões trabalhando, e aí eu fiquei meio assim, pula, 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 eu como boa bailarina, pulei, rasguei a saia de ponta a ponta dos dois lados, mas continuei, atravessei um monturrão de terra, me apresentei pro meu chefe assim, eu sou Meire Maria. Pô, eu nasci no Tocantins, né, eu costumo dizer que sou de um lugar que não existe. Eu nasci, meus documentos ainda não mudei até hoje, eu tenho identidade Gurupi, Goiás, né? Que não tem mais, né? Estava sendo organizado o primeiro diário do estado, que foi o Correio Tocantinense, que funcionou de 1991 até 1996. E nesse diário eu conquistei um espaço muito grande na cidade, em função de, além de documentar tudo que se passava para ser colocado no jornal, eu estava então fazendo um birô fotográfico da história do Tocantins. Com 15 dias que eu estava aqui em Palmas, eu estava surtada, desesperada, uma realidade completamente diferente que eu nunca tinha visto. Eu tinha que me vestir de homem para poder ficar melhor aqui, né? sem tanta, com mais tranquilidade. Aquela camisetinha, só o olho de fora, calça, jeans, camisa, botina.
Bom, a gente vai ficando, né? Palmas vai te engolindo, vai te envolvendo, você vai criando projetos, vai criando vínculos aqui, nem sabe como, a cidade ia levando, eu era muito jovem, né? Cheguei com 20 anos, então eu era levado pelo dinamismo da cidade. Depois, quando eu decidi, falei, eu vou ser cidadão palmense mesmo, é que eu comecei a viver mais e a vivenciar mais a cidade, tentar interferir, tentar provocar algumas coisas para ver se mudava. Foi quando eu fiz um documentário para o governo do estado, sobre a história de Palmas. Ia ter um seminário que chamava Palmas 2000, em 1996, tentando projetar como seria Palmas no ano 2000. A gente ficava tentando fazer aquelas projeções. Então eu me envolvi muito com a história de Palmas fazendo esse documentário. Já tinha vivenciado quase tudo, cheguei aqui em 90, mas aí buscando imagens e compreendendo mais, eu acabei me apaixonando mais por essa história de Palmas. E eu já estava quase surtando quando eu vi passar um violeiro, esses uruguaios, hippie, né? Enfim, aí eu falei, nossa, um cara aqui alternativo com viola nas costas, que só tinha peão de obra. E aí eu fui lá falar com ele, falei, nossa, o que você está fazendo aqui? Enfim, foi o primeiro violeiro, que pisou os pés em Palmas. Eu acho que a primeira artista que pisou os pés, assim, na construção da capital, sem ser no lançamento da pedra fundamental, trabalhando aqui, fui eu. Eu falei, nossa, você toca violão? Ele falou, toco, eu sou musicista clássico formado. Eu falei, meu Deus! Não, eu tô caminhando na América Latina, a pé. Coisa de alternativo, né? Eu falei, você tá comendo? Não, eu entrei aqui, tô sem dinheiro, não tem comida, não sei o quê. Eu falei, não, então vamos fazer o seguinte. Você toca pra mim, amanhã, marquei horário com ele, você toca pra mim, e eu te consigo marmitex. Eu te consigo alimentação. Maravilha. Marquei com ele meio-dia, que era o meu horário de descanso, do meio-dia às 2h. E ele tocava e eu dançava. Quando dizem que, não, que aqui é Goiás mesmo, nós somos tudo goiano. Eu falei, não tem nada a ver com Goiás, aí tem diferença. Do Tocantins para Goiás tem muita diferença. Palmas é uma ilha no Tocantins. Palmas é uma coisa e Tocantins é outra. Palmas virou um ponto de conflito entre duas culturas, e a gente percebe isso até hoje, né? Começa até a acentuar agora, a gente tentando entender se Palmas é uma cidade nordestina ou se Palmas é uma cidade de cultura goiana, mineira, né? Misturada aí com salpicadas de sulistas. Essa questão de povo de outras terras que vieram para cá, a gente tem uma longa história a contar, porque foi gente que veio de tudo quanto foi lugar do país e de outros países também, né? Tem pessoal que já nasceu aqui. Então já vem dessa cultura híbrida, desse relacionar de coisas, de várias influências, vai se formando uma cultura híbrida, uma cultura mesclada, essa coisa relacional e tal, que pega um pouquinho de cá, um pouquinho de lá. E a gente se pergunta, o que seria a identidade do palmense? O que seria o palmense? Primeiro, quando se pensa em construir nessas invenções, como foi no Brasil? O próprio Renato Ortiz falou muito bem disso quando ele fala em identidade nacional, cultura, que quando se quer, primeiro, a questão do relacional, a dialética da negação. Mas esse conflito é que dá, acho que a identidade da cidade é essa, de uma cidade conflituosa, né? Uma cidade em constante choque ali, em constante pressão de duas culturas muito fortes, né? A cultura e a identidade regional, ela é um grande jogo, é um grande tablado, e ali tem vários personagens, várias instituições sociais que se relacionam. E essa relação é o que promove, que constitui a cultura. Não tem união de cultura em Palmas. Quem disser que tem união de cultura em Palmas está totalmente equivocado, porque Palmas vive de guetos, né, de guetos culturais. Quando há mistura aos conflitos, aos choques, então talvez nasça aí uma cultura disso tudo, né? E como nasceu no interior. A identidade de um palmense, de uma geração palmense atual, ele não tem identidade. Ele tem eventos. E para mim, eventos é evento. Vem e leva. Vem e traz. Nós temos eventos. Cultura, não. E ainda a gente percebe muito as pessoas vivendo como se aqui fosse lá onde elas eram, de onde elas eram.
Então tem muito pouca coisa como sendo daqui. Eles se reúnem em festas e dançam de acordo com as danças do seu estado. Quer dizer, nós não temos a nossa cultura. Isso é um fato. Nós temos 20 anos? Temos. Mas não foi tempo hábil para a criação, para a formação da nossa cultura. Eu vejo assim, pode ser que esteja enganado, mas eu vejo assim. Então nós temos muito pouco tempo para dizer que algo é próprio daqui. Eu ainda não consigo vislumbrar nada que seja a não ser a beleza natural, né? A forma de viver aqui. Aí nós vamos para os recursos naturais. Você vai ter o pôr do sol, que aí ele só compete com Brasília, né? Nós só temos Palmas e Brasília com esse tipo de pôr do sol, porque a cidade é horizontal. O pôr do sol do Tocantins é diferente de todos os estados. Rio Tocantins, Rio Araguaia, a Flor do Piqui, eu diria que a Avenida Teotônio Segurado, essa belezura da Avenida Teotônio Segurado, e eu diria, naturalmente, que o nosso espaço cultural. E o lago também tem, mas ele já está no pôr do sol. Então o calor aqui realmente parece ser mais do que todos os outros estados do norte. E a questão da gente viver no meio da natureza também, acho que isso no futuro vai dar muito o que falar, vai dar muita coisa, da questão que nós já em outros lugares a natureza, os bichos, os pássaros estão conseguindo se adaptar, voltar por bando. E aqui eles nem conseguiram sair ainda estão entre a gente. E principalmente que ainda não se tem a neurose urbana, ainda são praticamente uma vila. Prova do que eu falei antes, que aqui a gente ainda viu, os bichos nem saíram, na porta do palácio tem uma raposa. Parar o carro na esquina de um posto de gasolina e comer um espetinho, acho que é bem próprio de Palmas, não vejo muito isso em outros lugares, por onde eu conheço o Brasil inteiro. Né? A rotatória é uma coisa bastante nossa, né? De a gente falar de queijinho, um jeito de ser, e o fato de Palmas não ter esquina, né? Nós não temos esquina em Palmas, né? Nós não temos centro da cidade, não tem encontros de pessoas, né? O único lugar que você vê ali pessoas se cruzando, até quando a gente é na televisão, a gente precisa filmar, corre ali na porta do Banco do Brasil, que ali é a única faixa de pedestre que tem gente passando para lá e para cá, que dá uma sensação de cidade grande. O restante não é aquela cidade sem esquina, onde as pessoas não se encontram, né? Os encontros aqui em Palmas têm que ser programados e provocados. Eu não vou num bar achando que lá eu vou encontrar fulano, não. Chega lá, é outra turma, outro grupo. De show, tem evento de algumas peças de teatro que chegam, mas nós temos cultura do museu, nós temos cultura da leitura, nós temos cultura do regional, da preservação, do registro, do fomento, nós temos a cultura de sair da nossa casa e ir para um teatro assistir shows regionais e pagar por isso. Nós temos a cultura de saber cantar o nosso hino. Nós temos a cultura dos jovens terem espelhos e falar assim, não, eu também quero fazer a cultura tocantinense. Aconteceu, buf! Festival de Inverno de Taquaraçu, pá! Massa, legal, pô! Mês que vem já não tem. Mês que vem não tem nada, nem Taquaraçu, nem Palmas, nem Porto, nem Paraíso, nada. Se omitiu completamente, nossa cultura é zero, nosso investimento é zero, nós não temos um museu, nós não temos um museu de imagem de som, nós não temos registro da nossa história, tudo perdido, nós não temos acesso, a gente não se vê, né? A gente não se vê nas coisas, não se pintam quadros, não se faz, não se escreve muito poucos livros, se produz muito pouca música em Palmas, né? A gente tem um interior mais rico de cultura, e que sobrevive, que resiste. Agora Palmas não produz nada, então a gente não tem referência. Por isso que vem os gaúchos, vai lá e montam o gueto deles da cultura, por isso que vem lá os goianos e montam lá, tentam impor a cultura deles, né? Tem muita produção já, por exemplo, de audiovisual no Tocantins, você não tem um centro, onde você tem tudo isso catalogado, ali organizado, tem muita produção literária, não se tem um local onde se encontra todas essas obras escritas ali, para que, eu vou pesquisar o Tocantins, onde eu vou? Onde você vai? Quero saber o que é Palmas, quero saber o que é Tocantins. Onde se vai? Não tem local. Eu vou no Espaço Cultural da cidade, então vai lá. Vai lá e encontra com as moscas. Encontra com as moscas nesse lugar. Então, se eles, os músicos, não estão cantando no teatro, as imagens não estão passando na tela de cinema, os animais não estão lá, as plantas não estão lá, como é que a gente vai gostar como é que a gente vai criar uma cultura aqui em Palmas? Nós temos o que na capital? Nós temos o Parque César Mar, né? Digamos assim, um parque de passeio. Mas assim, não tem os nomezinhos na árvore, assim, direitinho, sabe? O que é o cajueiro, o que é
né, um babaçu, já teve, não tem mais, né? O nosso teatro está interditado, né? É uma pena isso. O nosso museu está fechado. O Palacinho, que é o único museu tombado do estado do Tocantins, está fechado há séculos. Então ninguém tem acesso a imagens antigas de Palmas, por exemplo, grandes personagens da nossa cultura, como o Seu Bonfim da Rebeca, São Nascimento da Rebeca, essas coisas foram se apagando todas, então a gente não tem como olhar para trás e quem eram os antigos, quem são os antigos de Palmas. O poder público permitiu que tudo isso se apagasse das imagens, de registrar momentos, de trazer, de dar oportunidades para que a gente visse várias coisas diferentes, né? Para a gente poder falar, não, a gente gosta disso. Se um Genésio Tocantins morreu hoje, quem substitui ele? O Seu Nascimento da Rebeca morreu há 10 anos, quem substituiu ele? Os catireiros estão morrendo, as grandes pilastras, a dona Miúda acabou de falecer, quem substitui ela? E quando eu digo substituir, não é no fazer artístico não, é na filosofia da cultura, do fazer, do ser ativista, do lutar, do propagar, do ser assim. Nós não temos. Os jovens não se interessam por isso aqui porque eles não são motivados para isso. Eles não são motivados a respeitar a cultura local e muito menos criar a sua própria cultura. De criar-se, né? Raiz vem, se passa e vai. Como são as folhas do pé de piqui, como são as folhas do local, né? Da flora do local. Vem, floresce, vai. Contigo sonhei um dia da noite que não dormi. Andava te comparando com os frutos que conheci. Andava te comparando com os frutos que conheci. Já era caindo a tarde, eu queria encontrar teu lindo corpo, morena, morena, doce pulsar. E teve uma época que o Espaço Cultural ele foi um grande centro de reunião de jovens, né? Mas também não foi dada importância a isso, também não foi motivado isso, também não foi cuidado com carinho disso, né? Então não basta o povo querer fazer, só o povo, pelo povo, arte pela arte, né? Tem que existir incentivos governamentais, tem que existir consciência dos seus líderes de comunidade, tem que existir um trabalho dentro da escola, senão a coisa não vai. Você quer represa? Aqui um tempo atrás, muita gente vinha, você vinha no final de semana, tinha uma cabeçada de criança ali, ó, tomando banho, se divertindo, as famílias vinham, os namorados ficavam ali, tinha muito negócio com violão, aqui tinha uns festivais interessantes, aqui o pessoal vinha para ficar tocando violão. Eu falo sempre que o tempo dá, o tempo tira e o tempo devolve. Então eu acredito que com o tempo, né, vai chegar uma hora em que vão parar assim e falar, opa, isso aqui já não me serve mais, está vazio. Mas tem tanta coisa aqui para trás que existe, que está debaixo do meu pé, que é bacana. Vamos ver o que é isso. Uma hora eu acho que isso vai aflorar, né? Então se hoje a cultura é curtir balada, vão curtir balada por um certo tempo. Mas talvez quando a geração atual hoje tiverem filhos, eles vão querer contar alguma história, né? E que história que história vai se contar? E talvez a gente recomece nesse ciclo histórico a valorizar a sua própria história, porque a cultura é história, né? A nossa história. Eu acredito nisso. Então são essas relações, esses personagens que não atuam, né? É o amadorismo, porque nós somos um lugar de efervescência que está se iniciando, que está querendo se inventar agora. Então tem muito amadorismo. Por isso talvez muita coisa não dê certo, né? Se espera na América Latina que o governo venha trazer, porque é muito caro se produzir cultura, é caro. E não vem, ficamos assim, a ver navios. Não se quer, como eu já disse anteriormente, a cultura é inventada e é de uma forma relacional e existem personagens sociais atuando, não se quer. Porque não se quer um povo inteligente, não se quer um povo com identidade. Porque um povo com identidade, que acredita na sua identidade, ele faz a identidade acontecer, ele faz a manifestação acontecer. Mas é Palmas. Veio para Palmas, tira o que essa terra tem e leva. Veio para uma cultura que tem muito, principalmente no nosso meio, dos estudantes, né, que vem para cá, uma universidade que ainda abre muito as portas para o Brasil,
O pessoal vem, pega o conhecimento, leva, igual faz no Brasil. Vem, pega nossas coisas, leva lá pra fora e depois tenta ainda vender, traz de volta pra gente. Então a intenção, a ideia foi muito clara, né? De se fazer, de construir uma cidade, uma capital, onde houvesse, onde acolhesse essa diversidade cultural e fizesse ela funcionar. E hoje, depois de 22 anos, somente com 22 anos, a gente se torna um pouco saudosista, né? Porque nós tínhamos muito mais cultura e arte e execução dessa arte, dessa cultura e da participação do povo quando nós não tínhamos nada, né? As coisas aconteciam muito aqui. Nós nos tornamos, uma época, um corredor, um polo de cultura da região norte, porque já começou com cultura. O primeiro Natal de Palmas já foi um grande evento cultural, aonde o governador pessoalmente solicitou que fosse feito um alto de Natal. E nós colocamos ali, a Lucinha Quilombo também estava presente, e fizemos todo o presépio vivo com balé clássico, né? Com balé contemporâneo, com dança indígena. E já o primeiro Natal de Palmas, quer dizer, só tinha mais ou menos 6, 8 meses de construção realmente da cidade. E eu me lembro que a grande intenção, o governador falava, vamos fazer a Fundação Cultural, vamos fazer a Fundação Cultural. Uma das primeiras grandes obras após o Palácio Araguaia e as secretarias foi o Teatro Fernando Montenegro, né? Nós não tivemos nem assim uma prefeitura. Antes de se fazer uma prefeitura ou qualquer outra grande obra do município, foi feito o Teatro Fernando Montenegro, o espaço cultural. Eu acho que o que caracteriza mesmo é a perca da identidade. O que nós temos muito hoje é exatamente um certo perca de identidade, em que as pessoas estão ainda, nem são aquilo que ela é lá do interior, porque ela não estava enraizada lá e já veio para cá, e está vivendo num lugar em que recebe influência de vários lugares, então ela não tem muito uma definição. O que identifica mesmo daqui, eu acho que ainda é o velho Tocantins. O interior do estado, graças a Deus, ainda é resistente. Então hoje a verdadeira cultura do Tocantins, a verdadeira arte do Tocantins, da cultura local, é o interior do estado, em alguns poucos lugares, que mantém a resistência. Mas mantém a resistência não porque eles tenham consciência política ou social para manter essa resistência. Eles mantêm essa resistência do seu fazer porque eles amam e eles são aquilo ali. E ninguém, nada vai interferir. E isso é muito bacana de um povo. Eles têm orgulho de serem o que eles são. Do espinho, pegue, carícia, caju travou nosso beijo. Com uma lima machucada, bacaba, briga e desejo. Contigo sonhei no dia da noite que não dormi. Andava te comparando com os frutos que conheci. Andava te comparando com os frutos que conheci. Andava te comparando com os frutos que conheci. Hoje você está vendo uma coisa híbrida, xoxa, diluída, sem opções, sem grandes opções. Mas principalmente o que me deixa entristecida é você ver que não tem mais a paixão. E essa paixão tinha que ter perdurado, porque nós só temos 20 anos na realidade. Essa paixão não tinha que ter acabado. E essa paixão ela se diluiu muito, não pela vinda de muitas pessoas aqui para dentro, não. É porque o de dentro não soube cuidar do que estava chegando fora. Da nossa cultura, da nossa... E quando eu digo a nossa cultura e a nossa arte, não é só a questão local, regional, folclórica, tradicional. É a cultura do fazer, né? Que se começar a pesquisar, se começar a organizar, se começar a reunir, começar a dar acesso, né, às pessoas vão escolher, não, a gente gosta dessa música aqui, vamos, nessa aqui que nós vamos investir, é essa música que eu vou comprar, é esse CD que eu vou ouvir, essa cidade, eu admiro essa cidade, a história dela é muito bonita, eu gosto. Como é que vai gostar da história de Palmas? Você nem conhece a história de Palmas. É esperar. Esperar. Como o Pedro espera, e a mulher do Pedro espera um filho para esperar também. Dessa moçadinha que tá aí que nasceu aqui, essa moçadinha que está crescendo aqui. Crescendo, pegando o cheião lotado, pegando a integração depois, indo pro colégio, para as escolas que já estão aí, escolas de tempo integral e pá. Essa moçadinha aqui, como eu disse, espera agosto para ver a Faveira de Bolota, toda linda, com sua cabeleira verde esvoaçante, seus brincos vermelhos de pendurado. Espera agosto também, a chuva do piqui, a chuva do caju, e pega aquele caju e come.
Essa moçada que vai nos eventos, essa moçada que vai na praia, escuta aquela música da praia, aquela música eletrônica. É esperar para ver que esse mesclar, ver onde vai dar. Como tudo é relacional, é essa cultura do pai que é funcionário público, da mãe que é funcionária ou que tem um trabalho nos serviços ali, né? Uma prestadora de serviço para esse meio social. Do irmão que acabou de entrar no UFT, ou que rala pra caramba pra pagar a matrícula, a prestação da Ubra lá, a mensalidade. É ver. É esperar pra ver. Onde é que esse hibridismo, toda essa cultura de fronteira toda vai dar. Depois de 22 anos eu me peguei perguntando, eu quero continuar em Palmas? Né? Porque Palmas perdeu a sua função, a sua inspiração, a sua necessidade. Palmas foi criada, primeiro, não sei se vocês lembram, foi criada como a capital ecológica do país. Coisa que não acontece e não aconteceu. Depois foi Palmas, ou Tocantins, aonde o sol nasce para todos. Também não aconteceu. E a grande função de Palmas, que foi construída ao lado esquerdo do rio Tocantins, aonde era a região mais pobre, talvez até do país, foi de trazer riqueza, de gerar riqueza sim, mas principalmente de ser a representante do estado do Tocantins, de toda essa cultura do interior vir para cá e daqui ser jorrada para o resto do mundo. Essa era a função de Palmas, essa era a inspiração de Palmas. E não se concretizou. E é muito triste você verificar isso quando você percebe que aconteceu e começou certo, e começou muito certo, e as pessoas que vinham de fora se responsabilizavam por isso, respeitavam isso, traziam a sua cultura, executavam a sua cultura, mas ao mesmo tempo tinham um esforço muito grande de pegar o que existia no interior, colocar aqui dentro para jogar para o resto do mundo. E isso não está mais acontecendo. Então Palmas, para mim, hoje, atualmente, perdeu a sua função, mas principalmente perdeu a sua inspiração. Isso é um pensamento de um artista. Em busca de um norte. Na separação do norte do Goiás, o Tocantins foi criado. A cidade de Miracema se tornou capital provisória, enquanto estava sendo planejada a nova capital do estado. Entre a poeira e o cerrado, Palmas começou a sua história. A notícia da criação da nova capital logo se espalhou. Gente de todas as partes começaram a buscar o norte. Homens, mulheres, gente de longe veio tentar a sorte. Gente que de uma nova história queria fazer parte. Gente que na nova cidade queria mostrar a sua arte. Do lado daquela cidade existe um rio de eternidade, de amores, barcaças e barrancas e capins. Tucunaré, Piau e o Matagal, que é sem igual, Riacho do Cacau, a desaguar no Tocantins. Toca essa água, toca essa mágoa, toca e deságua no Tocantins.